A nossa reflexão dessa noite é exatamente sobre o Pai Nosso. Eu vou tentar fazer uma reflexão em 15 minutos. Vai ser mais os pontos básicos do Pai Nosso. Porque, na verdade, para fazer a reflexão do Pai Nosso inteira, com certeza a gente poderia fazer em várias horas. Esse tema está no capítulo 28 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que fala sobre as preces, sobre a oração, onde nós temos também coletâneas de preces, que são só sugestões, porque, na verdade, as nossas preces, elas não podem ser só decoradas, elas têm que ser sentidas. Então, para ser sentidas, às vezes é melhor que nós busquemos as nossas palavras, como nós conseguimos fazer. Não precisamos decorar. Mas o Pai Nosso, ele foi ensinado por Jesus. É a prece mais conhecida no mundo inteiro. Todas as pessoas que são ligadas ao cristianismo conhecem, e as que não são também. E Jesus, na verdade, proferiu essa oração para mostrar para os discípulos como eles deveriam orar, porque ele foi questionado, né? Pedro perguntou para ele, mas mestre, como nós devemos orar? Então, ele, antes até do Pai Nosso, ele deu algumas orientações e depois fez a oração do Pai Nosso. Parece tão simples a oração, mas tem tanta profundidade por trás de cada palavra, por trás de cada frase do Pai Nosso, que nós deveríamos ter por hábito fazer uma reflexão sempre sobre essas palavras, essas frases que existem no Pai Nosso. Infelizmente, o que acontece é que nós automatizamos e muitas vezes estamos repetindo palavras vazias sem nenhum sentimento ou conhecimento do que realmente nós estamos pedindo. Conta-se uma história que uma freira chegou para um padre e pediu para ele assim: Padre, eu gostaria que você fizesse um teste comigo para ver como é que está o meu cristianismo. Aí ele olhou para ela assim, falou assim: Mas, irmã, toda a base do cristianismo está ali no Pai Nosso. É só você mesma pode fazer o teste. Aí ela falou: Tá, ok. E foi embora. Depois de alguns anos, ela voltou, encontrou novamente com o padre. E aí ela chegou para ele e falou assim: Olha, rodei no teste, não passei. Aí ele falou: Como assim? Que teste? Ele falou assim, ela falou: Lembra que você falou para mim que toda a base do cristianismo estava ali no Pai Nosso, que eu fizesse o teste para ver como está meu cristianismo através da oração do Pai Nosso? Eu fiz e não passei. E ele ficou intrigado. Quando chegou em casa, ele também foi fazer o teste. Por que será que ela falou isso? E aí ele foi, fez o teste e depois foi procurá-la e falou para ela assim: Eu também não passei, rodei. Rodei no teste. E assim, se alguém aí passou nesse teste, me avisa e me ensina, porque eu também não passei. Mas aí vocês devem estar perguntando, mas que teste é esse, né? Então nós vamos ver. Jesus começa: Pai nosso que estais no céu. Por que que ele se refere a Deus como Pai? E ele fala Pai nosso, porque mostrando para gente que todos somos irmãos. Sim, todos nós fomos criados pelo mesmo Pai. Então somos todos irmãos. Sim, nós somos irmãos até daquela pessoa que te magoa, ou aquela pessoa que te feriu, ou aquela pessoa que fez mal a você, ou aquele assassino, ou aquela pessoa que não tem uma boa conduta. Nós somos irmãos. E dentro disso, nós temos que tratar todos com respeito, com benevolência e indulgência.
Porque Deus é assim. E, em essência, nós também temos o que Deus tem, porque Ele nos gerou. Então, a forma de nos relacionarmos com todas as pessoas deveria ser assim. Será? Será que a gente encara todas as pessoas como irmãos? Será que naquela hora que a gente está bravo com alguém, criticando, julgando, começa por aí, nós não deveríamos nem julgar? Indulgência com as imperfeições alheias. Enfim, é a primeira frase. Então vamos para a segunda. Santificado seja o vosso nome. O que é santificar? Santificar é honrar, respeitar, venerar. E aqui nós estamos falando que nós respeitamos, veneramos o nome de Deus. Mas de que forma? Se nós respeitamos o nome de Deus, a nossa conduta deveria estar dentro das leis que ele criou. E dentro daqueles todos os ensinamentos que Jesus passou para a gente. Porque a gente venera, honra a Deus através das nossas atitudes. Não é só através de palavras, nem pensamentos. É através das atitudes. Será que nós realmente santificamos o nome de Deus? Na nossa conduta, no nosso pensamento, sem falar mal, sem julgar mal, fazendo bem a quem necessita, usando de benevolência para com todos? Será? Essa é a segunda frase. Aí a terceira. Venha a nós o vosso reino. Isso aqui é uma conversa que a gente está tendo com Deus. Então, aí a gente vai medindo qual é a sinceridade nossa nessa conversa. Nós estamos nos dirigindo a Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí a gente vem, venha a nós o vosso reino. Quando a gente fala venha a nós o vosso reino, é um compromisso que a gente está assumindo de que Deus vai reinar em nossas atitudes. A gente está assumindo um compromisso que nós vamos nos esforçar para ser pessoas boas, pessoas que têm compaixão pelo outro, que nós vamos ser humildes, que nós vamos buscar todos os potenciais e manifestar esses potenciais em nossas vidas. Porque o reino de Deus vai estar dentro de nós, não é como Jesus disse? O reino de Deus está dentro de vós, foi o que ele respondeu. E nós realmente estamos fazendo com que esse reino se manifeste em nossa vida diária, mas nós estamos afirmando. O reino, ele não é medido, ele não é percebido pelas coisas externas, mas pelo que existe dentro de nós, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, que culminam nos nossos atos, nas nossas atitudes. Aí depois a gente fala assim, ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pois é, a gente fala, né, para ele. Mas a gente aceita? A gente realmente quer que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida? A gente cria as nossas expectativas, a gente tem os nossos desejos e pede para que a vontade dele seja feita, mas quando acontece ao contrário dos nossos desejos, ao contrário do que a gente quer, nos revoltamos muitas vezes, não entendemos, não aceitamos. Quando a gente fala que a vontade dele tem que ser feita, é que as leis que ele criou se manifestem em nossa vida.
E muitas vezes, ela vem de uma forma que não é exatamente a que nós esperávamos. Se a vontade de Deus é o melhor para nós, a gente tem que entender que tudo que acontece é o melhor para nós. Mesmo aquelas coisas que nos causam desconforto, dor, conflitos. Porque nós estamos aqui para evoluirmos. E a gente só evolui com experiências, com vivências. E a gente só percebe que evoluiu com as provas. Aí então a gente pede assim: eu queria desenvolver a paciência. Eu preciso ter mais paciência. Aí começa a acontecer um monte de coisa na nossa vida, testando a nossa paciência, e a gente fala: nossa, mas que coisa, por que isso está acontecendo comigo? Gente, para desenvolver a paciência, a gente vai precisar de algo que tente nos tirar da zona de conforto, que vá contra, às vezes, aquela situação que a gente imaginava toda perfeita. É aí que a gente vai exercitar paciência, porque ser paciente no momento pleno e perfeito é fácil. Na verdade, nem podemos dizer que isso é paciência. A paciência, a gente exerce ela no momento que realmente ela é necessária. Nos momentos mais difíceis, nos momentos desafiadores, no convívio com o outro. Quando o outro fala algo que nos ofende ou que, de repente, não concordamos, a gente tem paciência com quem tem afinidade com a gente, quem fala o que a gente gosta e o que a gente quer. Ah, assim é fácil, né? Então, quando nós pedimos algo, a gente tem que estar atento ao que nós estamos pedindo, porque Deus responde sempre. Deus vai responder sempre para a gente, mas nem sempre a resposta dele vem no formato que a gente imaginava. Aí, depois vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente sempre pensa assim, é o pão nosso que Jesus estava querendo dizer, o alimento para o nosso corpo, né, para dar sustentação e força para que a gente exerça todas as coisas que nós temos que fazer, nosso trabalho, né, aqui encarnados. É também, mas não é só isso. E o pão que Jesus estava falando está sempre sendo ofertado para nós, a todo momento. E ele fala hoje, porque é o momento presente onde que a gente mais precisa desse alimento espiritual. É no dia de hoje, agora. Então, às vezes a gente é convidado para participar de uma escola, às vezes a gente é convidado para fazer um trabalho beneficente, ou às vezes a gente sugerem para a gente uma leitura, e vem sempre no momento de hoje, né? É naquele momento que nós estamos precisando. E às vezes a gente, não dá, não posso, e sempre vai ter algo mais importante. Mas nós repetimos constantemente isso. Pedimos o pão, e Deus sempre envia o pão. Porque uma leitura com um bom livro, que eleve o seu pensamento, que clareie a sua mente, dulcifique o seu coração por você estar fazendo aquela leitura, ou você ir fazer parte de um grupo onde você vai se conhecer, isso é alimento espiritual. Às vezes ali você tem respostas que você buscou a vida inteira, e Deus está te ofertando a todo tempo, mas você não pega o pão. Ele dá o pão, mas a gente não pega o pão. A gente não recebe esse pão. A gente não percebe, porque a gente está sempre esperando os bens materiais como pão. Mas Jesus mesmo disse, né?
Buscai o reino de Deus e tudo lhe será dado por acréscimo. Então, busca o pão espiritual, busca a palavra que te consola, te conforta, te equilibra, te faz ficar centrado, te clareia a mente para saber as escolhas corretas na sua vida, para as escolhas do bem. Esse é o pão que Jesus falava. Aí continua: perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido ou quem nos deve. Essa é uma parte difícil, né? Essa é uma parte bem difícil. A gente quer ser perdoado. Quando a gente erra, a gente quer e pede a indulgência divina, a misericórdia divina. Mas para isso, a gente tem que estender ao outro também. Porque se nós merecemos o perdão, o outro que nos ofendeu ou que tem alguma dívida conosco também merece ser perdoado por nós. E perdoar é o ato de se libertar. É o ato de você entender e compreender que o outro erra muitas vezes por ignorância, como nós. Então, que nós temos que ter indulgência com as imperfeições alheias e perdoar. Perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar é não se movimentar mais, nem o seu sentimento, nem o seu pensamento, através da raiva, da mágoa, ou às vezes através da culpa, porque o perdão a gente também que a gente tem que ter com a gente mesmo. É deixarmos de ser conduzidos por isso. É de buscar o reino dentro de nós. Nos governarmos pela essência divina que existe dentro de nós mesmos. E manifestar esse reino na nossa vida. Se Deus nos perdoa, se Deus não nos julga, se Jesus não julgou a ninguém, por que que nós fazemos isso? Fazemos, mas não queremos o mesmo para nós. Para nós queremos o perdão, a compreensão, a compaixão. Aí nós seguimos adiante. Não nos deixeis cairmos em tentações. Tentação é assim, ó. Vou dar um exemplo. A gente tem uma espiga de milho, aquele milho seco. Se eu colocar essa espiga numa bandeja e oferecer para vocês, vocês vão falar, ah, Angela, eu não quero isso, né? Não, imagina, um milho duro aí, eu não quero isso. Não tem nada a ver você me oferecer um milho seco. Mas se eu pegar esse mesmo milho e oferecer para um cavalo, ele devora. O que isso quer dizer? Que nós só caímos nas tentações porque temos tendências a cair nela, pelos nossos instintos e pelas nossas próprias imperfeições. A gente nunca é tentado no que a gente não tem dentro de nós. Se nós caímos em tentações é porque nós ainda temos dentro de nós algo que pede por aquilo. Seja qualquer tipo de tentação. A tentação normalmente está sempre mais voltada para o instinto, para a matéria, para as sensações, né? Mas existem as tentações também de falar mal, de criticar, de julgar. Se a gente faz, é porque a gente tem dentro de nós ainda essa tendência. Então, quando a gente pede
não nos deixeis cair em tentação, na verdade, é que eu seja forte diante dessa tendência que eu tenha, que eu busque o reino de Deus dentro de mim, para que Ele me conduza e não essas imperfeições, esses instintos. Isso é renovação, reforma íntima que nós estamos pedindo. Aí termina, mas livrai-nos do mal. Que mal? Ué, Deus quer mal a nós? Deus criou o mal? Que mal é esse? É o mal que existe ainda em nós, porque somos imperfeitos. Estamos a caminho da perfeição. São as nossas deficiências, dificuldades, as nossas imperfeições. Que Deus, que é amor, bondade, inteligência suprema, todo justo e bom, se faça manifestar em nossas vidas, para que nós possamos perceber em nós mesmos o mal que temos que eliminar. Não está fora, está dentro. Porque dia virá que em nosso planeta não é o mal que vai prevalecer. Porque cada um de nós se alimentou com o pão espiritual, o pão que Deus oferece a todos os instantes para que possamos manifestar esses potenciais. Dia virá em que nós não precisaremos nem proferir mais o Pai Nosso, porque a nossa vida será uma perfeita oração, uma perfeita glorificação a Deus, porque mostraremos que somos realmente filhos dele, através dos nossos atos, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. Mas para isso, a gente começa hoje. A gente começa agora a se alimentar com esse pão, a buscar esse pão, a dar mais atenção ao nosso espírito, à nossa vida espiritual, a esse alimento, do que damos para a matéria. Que a gente possa, quando proferir a oração do Pai Nosso, refletir com muito amor, com muita honestidade, com muita sinceridade, como estamos dentro dessa oração. A cada dia. A gente pode proferir a oração do Pai Nosso todos os dias, mas se ela não traz para nós a reflexão, que é o que Jesus quis mostrar, ele colocou ali dentro do Pai Nosso toda a diretriz de um bom cristão, de uma boa pessoa, independente de crença, independente de religião, independente de cor, raça, independente disso, porque ele fala de coisas universais. Que assim seja.